Olá pessoal, no tutorial de hoje nós vamos entender como assar uma textura a partir de uma malha complexa para podermos utilizar em malhas mais leves. Isso é muito bom para quem faz jogos, para quem faz cenários muito complexos, que querem minimizar o peso nos cálculos do processador aí do teu equipamento. Isso agiliza mais o processo. Para começar a fazer o nosso mapa, nós vamos olhar esse simples plano aqui e notem que ele é um objeto formado de 4 vértices, 4 arestas e uma face no meio. Porém está sendo visto aqui no modo Wireframe, tá? Então para poder tornar complexa essa malha, eu vou entrar no modo Edit Mode, botão direito do mouse, subdivide, e aqui no canto inferior esquerdo eu clico, abro as propriedades do subdivide e vou utilizar aqui 225 cortes. Percebam que a malha ficou bem complexa, né, pessoal? Vamos voltar para o Object Mode. Aquela malha simples se transformou nessa malha cheia de vértices, arestas e faces. Para eu saber a quantidade que tem, é só eu clicar aqui em Overlays e habilitar a estatística. Olha a quantidade de vértices, arestas e faces que esse objeto tem agora. Voltando à vista sólida. Para eu poder criar aqui um efeito na malha, eu vou usar um recurso bem simples, que é o recurso de escultura. Eu vou usar o pincel Draw. Aqui em cima eu vou habilitar o raio com 20. Vou aumentar essa força aqui para 1 e vou desabilitar essa condição aqui, ó, Straight Pressure. Pressionar o botão esquerdo, eu posso escrever aqui a palavra, por exemplo, teste, com o mouse, tá, pessoal? É complicado, mas dá para escrever, não tem problema nenhum. Eu fiz aqui, ó, algo em alto relevo. Se eu usar o Ctrl pressionado e pressionar o botão esquerdo, eu escavo a malha em vez de fazer o relevo, tá vendo? Se eu solto o Ctrl, quando eu faço o desenho, eu crio relevos. Então, tá aí uma dica para vocês. Aqui vocês podem fazer algo artisticamente, colocar uma imagem para criar um efeito, etc. Então, voltando ao modo Object, vocês vão ver que eu tenho uma malha que tem uma complexidade, porém, para dar mais complexidade a essa malha, eu venho aqui na opção chamada Modifier Properties e adiciono o Subdivision Surface. Aqui eu vou aplicar, deixando em 2:2. E notem que a quantidade de vértices, arestas e faces dessa malha agora é bem pesada. Imagine se eu tivesse que utilizar isso dentro de um jogo, o quanto pesaria para fazer os cálculos. Então esse método vai fazer com que a gente transfira esse efeito para uma malha simples, dando uma impressão falsa de que a malha simples tem esses mesmos recursos que nós aplicamos nessa malha complexa. Vamos entender como? Então, primeiramente, com essa malha selecionada, eu vou entrar no modo renderizado e aqui eu vou aplicar um material para ela. Vai ser um material com uma tonalidade azul. Vamos adicionar um outro plano. Vou habilitar aqui o Move e vou trazer esse plano um pouco mais para cima da malha complexa. Vamos dar nele aqui a adição de um objeto com a cor amarelo. Vamos selecionar o de baixo e nós vamos mudar essa interface aqui para o modo chamado Shading, que é o modo de sombreamento. Eu vou aproximar, vou arrastar com a mãozinha só para facilitar aqui a vista. Observe que aqui no canto esquerdo da primeira malha onde nós fizemos a escultura, existe a janelinha, que é a janelinha do Image Editor, que é o nosso editor de imagens. Nós vamos criar para essa janelinha aqui, nessa primeira malha, uma textura. Então clicamos em New, ele abre a janelinha da nova imagem. Vamos dar o nome para essa textura de mapa normal, para poder a gente facilitar o entendimento. Aqui em Widget Height vocês podem botar a resolução que vocês quiserem. Eu vou deixar em 1024 por 1024, porque o meu equipamento é bem básico. O adaptador gráfico é fraco. E para poder gerar a textura com esse nome, eu vou clicar em OK. Pronto. Se vocês voltarem aqui com Scroll, está aqui a textura com um tom escuro.
e ela aparece aqui, ó, na minha opção, onde tem aqui esse horizonte, esse ícone aqui, vocês vão ver o mapa normal que nós geramos. Com esse processo feito, nós vamos voltar nossa atenção agora para a malha de cima, que é a malha básica, bem simples. Está aqui o material dela. Porém, nessa textura, nós vamos adicionar aqui nessa janela do Shader Editor uma textura do tipo Image Texture. Vou colocá-la aqui à esquerda do Principal. Vou usar o Scroll e vou pressionar o botão do meio do mouse para arrastar a área, fica mais fácil, tá, pessoal? Nós vamos selecionar para esse plano aqui aquela textura que nós geramos lá no plano anterior, que é o mapa normal. Vamos deixá-lo aqui ativo. Se o teu Blender for uma versão bem mais anterior, vocês abrem essa opção aqui chamada Color Space, clicam e vai aparecer aqui uma opção chamada Non Color. Aí vocês habilitam, tá, pessoal? Nós vamos mudar aqui no Render Property o nosso Render Engine, que é o motor de renderização, do modo Eevee para o modo Cycles. Com o processo feito, nós vamos voltar a nossa atenção para a janela principal aqui. Vamos selecionar inicialmente a malha que tem o efeito de escultura, que é a malha complexa. E com o Shift pressionado, nós vamos selecionar a malha de cima, que é a malha básica, não tem nada. No Render Property do Cycles, nós vamos buscar aqui, ó, essa janela chamada Bake. Abrimos ela. Primeiro passo vai ser mudar o Bake Type para o que nós desejamos, que é o Normal Map. Então vamos selecionar o Normal aqui, ó. Mais embaixo, nós vamos estabelecer que ele vai selecionar para o objeto ativo. Quem é o objeto ativo? É o último que nós selecionamos, que é a malha básica. Então, clicando aqui, nós ativamos e feito esse procedimento, nós vamos voltar aqui em cima, clicar em Bake para gerar o Bake, ou seja, a assadura do nosso Normal Map. Clicando aqui, embaixo vai aparecer o Texture Back. Demora alguns segundos. A depender da tua máquina pode demorar mais ou menos, tá? E observe que o mapa normal é gerado aqui, ó, nessa janela. Se eu trouxer aqui a conexão color da textura que nós geramos e jogarmos diretamente no Base Color, em vez da cor amarela, ele vai apresentar esse Normal Map que foi criado. Mas se eu quiser manter esse mapa de cima com a tonalidade amarela, eu mantenho. Trago o Normal Map para cá, aí eu vou precisar manipular aqui a janela para poder enxergar melhor, tá, pessoal? E aqui entre o mapa normal e o Principal, eu vou adicionar um nó de vetor do tipo Normal Map, conecto a saída Color do mapa normal, que é a nossa textura que geramos, no Color, e conectamos o Normal de saída do Normal Map na entrada Normal do Principal BSDF. Aqui em cima vocês já vão ver, ó, o efeito da nossa malha complexa que está aqui embaixo na malha de cima. Só no Cycles vai funcionar essa visualização? Não, se vocês vierem aqui agora no modo Eevee, ela vai aparecer. Se vocês olharem aqui pelo layout, vocês vão ver que está aqui a malha com o efeito que nós produzimos. E notem que a malha de cima capturou todo o efeito que nós geramos na malha que está complexa embaixo. Então agora a gente pode simplesmente selecionar a malha de baixo, usar a tecla X, deletar, e eu mantenho nessa malha de cima aqueles recursos de forma bem simples, com uma malha bem leve, ó, com apenas 4 vértices, 4 arestas e uma face. Se vocês vierem aqui com a lâmpada, vou selecionar a lâmpada e procurá-la, que eu não sei onde é que ela está, vou usar a tecla G e aproximar. Ó. Então se eu pegar aqui agora a lâmpada e passar sobre a cena, ó, parece que a malha está tendo. Vou diminuir aqui o volume, vou deixá-la aqui com 200. Vou aproximar mais a lâmpada. Agora, quando eu passo sobre a malha, parece que ela tem relevo e escavamento. Porém, se vocês olharem a malha, é uma malha bem básica, sem nenhum artifício aqui de complexidade. É bem interessante o efeito. Então fica aí a dica para que vocês possam aproveitar esse recurso em algo que vocês precisem aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial.